Muito obrigado, José, pela sua presença. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O tema que me foi proposto para tratar com vocês das coisas de Deus nesse momento é um tema bastante sugestivo: fé e conversão. É lógico que subjaz nesse tema também a relação que existe entre incredulidade e perversão, ou seja, os antônimos. O antônimo de fé é incredulidade, não necessariamente apostasia, porque a apostasia é a negação da fé. Incredulidade é a incapacidade de crer. Apostasia supõe que antes aquele que apostatou acreditava. Então aqui estamos diante de um fenômeno terrível. Fulano cria em Deus, acreditava em Deus, e hoje não acredita mais em nenhum daqueles artigos que antes ele professava. Fulano antes professava tudo que estava no credo, e hoje nem acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, nem em Jesus Cristo, seu único Filho, nem no Espírito Santo, nem na Santa Igreja Católica, nem na comunhão dos santos, nem na remissão dos pecados, nem na ressurreição da carne e nem na vida eterna. Isso é apostasia. É claro que essa é uma obra do demônio, mas a incredulidade não necessariamente tem relação com uma fé que se professava antes. Pode haver, como de fato há, pessoas que nunca acreditaram em Jesus e diante do anúncio se recusam a acreditar. Aqui temos um tipo de incredulidade incrível, com o perdão do jogo das palavras. Então vamos partir da relação entre fé e conversão. Há alguns textos da palavra de Deus, e me permitam ficar basicamente no Novo Testamento, porque é um tema onde essa relação se desdobra de forma mais sistemática. A primeira vez que essas duas palavras aparecem juntas é nos lábios de São João Batista. Não é nem nos lábios de Jesus. Depois Jesus vai tratar desse tema quando João Batista já vai estar preso. Como vocês sabem, João Batista nasceu primeiro que Jesus Cristo e começou a pregar antes que Jesus Cristo. Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, e antes de João já pregava. A palavra primeira que eu quisera citar está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Naqueles dias
apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Fazei penitência é uma outra forma de dizer convertei-vos. E aqui temos o anúncio, que é o objeto da fé, ainda que não desdobrado explicitamente, porque o objeto da fé é Jesus Cristo. E sabemos que o reino de Deus se torna presente no meio dos homens, pela pessoa, pelas palavras, pelas obras de nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira palavra de São João Batista: fazei penitência. João Batista, como sabemos, pregava um batismo de penitência, diferentemente do batismo de Jesus Cristo. É um batismo que prepara o coração do homem para a chegada do Messias. Fazei penitência. Pulemos agora, quem está com a Bíblia aberta, ao mesmo Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Palavras idênticas, a mesma coisa. O conteúdo, as palavras não mudam. Agora vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, porque aqui temos uma novidade. Marcos capítulo 1, de 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Aqui nós temos uma novidade. Antes da prisão de João, fazei penitência, pois o reino de Deus está perto, está próximo. A verdade, o reino de Deus está próximo. Jesus está próximo. Quando João é preso, essas palavras de João e de Jesus idênticas, agora mudam. Convertei-vos, fazei penitência e crede no Evangelho. Agora a novidade é o Evangelho. Então importa definir o que significa fazer penitência e o que significa crer no Evangelho. Fé e conversão. A palavra utilizada nos textos originais dos Evangelhos para essa expressão, fazer penitência, é metanoem, converter-se. É um verbo que significa mudar de rota, de meta. Outrora, a pessoa caminhava para aquela direção. Conversão é exatamente voltar-se para o oposto, a direção contrária. Só que naquela direção nós temos as trevas, nós temos o pecado e todas as suas consequências. A pior delas, a condenação eterna, a extrema consequência, um caminho sem volta, se ultrapassar o limiar da morte. Mas justamente por ser mudança até a hora da morte, essa conversão é possível.
o caminho oposto, voltar-se não para uma atitude anterior, mas voltar-se para Deus. Então nós temos dois opostos, vida e o extremo oposto, morte. Pecado, o extremo oposto, graça, de sorte que não há meio termo. Não existe estar em cima do muro. Na verdade, essa tentativa de ficar em cima do muro, de não optar ou pelas trevas ou pela luz, ela é contemplada no capítulo 3 do Apocalipse de São João. É na carta ao anjo de Laodiceia, uma das 7 cartas que o Senhor Jesus dirige às 7 igrejas do Apocalipse. A afirmação é contundente. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. És morno. E porque não és nem frio nem quente, és morno, estou para vomitar-te da minha boca. É a única vez que Jesus fala de vomitar. É lógico que não é vômito no sentido físico, é um eufemismo que significa o que é que o organismo coloca para fora como vômito? Aquilo com o qual ele se dispõe. O nosso organismo, em determinadas situações, ele sente uma necessidade intrínseca de colocar para fora aquilo que o organismo não quer, não aceita. Isso em várias situações, seja por tontura, seja por algum trauma físico ou psíquico, enfim, são N os motivos pelos quais uma pessoa vomita, também motivos psicológicos. Pois bem, Jesus utiliza essa expressão para se referir, primeiramente, aos cristãos daquela comunidade de Laodiceia, que ficavam sempre em cima do muro, que não optavam verdadeiramente nem pelo diabo, nem por ele, nem pela luz, nem pelas trevas. E pior, também se dirigia àqueles que ora estão aqui e ora acolá. Ora na missa, ora no terreiro de não sei o quê, ora na igreja, ora naquela ideologia, naquela seita, naquela prática, naquela concepção, naquele comportamento, acender uma vela para Deus ou para o diabo. Pois bem, para efeitos de mérito ou demérito, não existe estou em cima do muro, nem quero o caminho das trevas, nem quero o caminho da luz. Na prática, isso significa negar a Jesus. É uma forma sutil de perversão, que aliás é antônimo de conversão. O perverso não é apenas o malvado, mas que perversidade, uma expressão plenamente válida, e é uma expressão que se encontra no dicionário da língua portuguesa. Quem consulta lá o meu conterrâneo das Alagoas, Aurélio Buarque de Holanda, o Aurélio, perversidade é maldade, certo, mas primariamente, etimologicamente, a perversidade ou a perversão é o oposto da conversão. Conversão é caminhar para Deus, perversão é caminhar para o diabo, é caminhar para as trevas, de forma consciente, de forma livre, sabendo que o mal é mal, desejando, querendo, aplaudindo, e a forma mais rebuscada da perversão, ensinando os outros a pecar, arrastando com sua conduta os outros à ruína. É quando o pecado assume uma refinada, uma colossal,
uma incrível capacidade de derrubar, de destruir a vida da graça no coração dos outros. Não por acaso, no primeiro discurso da igreja, após a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, precisamente no discurso do apóstolo Pedro, essas duas palavras estão intimamente ligadas: conversão e fé. Reparem que eu prometi a vocês definir ambas, conversão e fé. Já defini conversão. Conversão é mudança de rota. Conversão é mudar o destino, a meta, a razão da nossa caminhada, da nossa existência, da nossa conduta, da nossa vivência aqui na Terra. E, ao invés de, a partir desse determinado momento, voltar-se inteiramente para o Senhor. Existe uma parábola, a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, que mostra exatamente essas duas direções, essas duas metas, os dois extremos: pocilga de um lado, casa do pai do outro. A perversão, o caminho da ruína, da destruição, começa, não por acaso, na casa do pai. Quando o filho mais novo diz: dá-me a parte da herança que me cabe. Diante do pedido do filho, bastante decidido, o pai, em silêncio, permite e atende ao pedido do filho. Reparte a herança e dá para o filho. O texto diz, lá no capítulo 15, que o filho reuniu tudo aquilo que ele tinha, pegou todas as suas roupas. Esse dado é significativo. Dando uma olhada no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, precisamente no versículo 13, poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Juntou tudo o que tinha. Estamos numa parábola. Aqui nós temos o nível profundo e trágico em que pode se encontrar o coração do homem quando decide fazer a experiência do pecado. Junta tudo o que tem. Certamente, eu estou aqui diante de muitas pessoas que têm filhos que não moram no Distrito Federal. Moram fora, ou porque estão trabalhando, estudando, ou porque se casaram, enfim. E esses pimpolhos, há poucos meses ou anos, moravam aqui. De vez em quando eles vêm visitar vocês. Se eles deixaram alguma roupa deles em casa, lá no armário, no guarda-roupa de vocês, vocês deixam a roupinha dele ou dela, é um sinal de que em breve eles vão voltar. Mamãe mora em Maceió. Quando eu vou para lá, eu levo pouca roupa, porque já deixei um monte de roupa lá para não estar andando com mala pesada no avião. Então mamãe já sabe que ao chegar, a roupa que eu vou usar é que está em Maceió, porque eu pretendo voltar. Mas aqui nós temos um dado novo. Ele juntou tudo o que tinha, isto é, não quero mais voltar aqui, não quero mais a presença de Deus na minha vida, não quero mais Bíblia, conversão, missa, confissão, não quero mais nada de igreja. Eu rompi definitivamente. Não quero Jesus na minha vida, não rezo mais, não temo mais a Deus, não quero mais nenhuma relação com Ele. Mas Dom José, isso é assustador. Sim, o caminho da perversão, ele não começa nessa situação extrema, mas o demônio vai minando aos poucos
essa relação, outrora tão profunda, tão sólida, do coração da pessoa com Deus. O demônio sabe que não consegue isso da noite para o dia. Ele vai aos pouquinhos. Eu vou tirar dela que reza bem cedo à tarde e à noite a vontade de rezar pelo menos um dia, pelo menos pela manhã. Aí ela que outrora rezava 3 vezes por dia, agora só reza 2. E ela acha que não tem nenhum problema. Mais para frente, ela se acostuma com a situação. E o demônio vai dizendo: mas para que 2 vezes? Você é tão querida por ele, não precisa rezar 2 vezes, somente uma. E ela com o tempo se adequa a essa proposta. Outrora era de missa dominical, agora não é mais tão frequente. Agora é quinzenal, talvez mensal, talvez bimestral. Depois vai se acostumando de vez em quando, Natal, Páscoa. Depois a missa de 7º dia do primo, da parenta, do amigo, do vizinho, do colega de trabalho e assim por diante. O demônio vai minando aos pouquinhos, fazendo com que a pessoa se conforme com o mínimo. E coloca na cabeça dela: mas você é forte, você é amada por ele, Deus sabe do seu esforço, da sua bondade, etc. Quando menos espera, vai minando por dentro, vai minando por baixo, vai deixando comprometida a estrutura desse edifício. Então, em 2 frontes o demônio age. O primeiro para minar a fé, e o segundo para tirar a pessoa do caminho que leva a Deus e aos poucos conduzi-la para o caminho das trevas. Como o demônio sabe que ninguém consegue facilmente tirar do coração do cristão a sua fé e o seu desejo de servir ao Senhor, ele vai corroendo aos poucos a capacidade de pensar e a capacidade de decidir, colocando também elementos alheios ao Evangelho, elementos alheios à autêntica conversão. Ele semeia no meio de virtudes, vícios. Ele semeia no meio de valores cristãos, de convicções de fé, elementos que não são verdadeiros. O demônio é o primeiro interessado, depois de Jesus, em dizer meias verdades. O demônio é pai da mentira. Mas uma de suas táticas, que é semelhante à mentira, é não dizer toda a verdade. E aqui está uma sutil artimanha de Satanás no combate ao nosso propósito de conversão. Nós lemos ainda há pouco, no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, versículo 15, Jesus disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse mesmo capítulo, o demônio dialoga com Jesus e diz uma coisa surpreendente. Vocês já vão abrindo a Bíblia no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Porque a primeira vez que o demônio fala no Evangelho segundo Marcos é para dizer uma verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Muito bem. O surpreendente, o misterioso disso é que o demônio, vamos colocar entre parênteses, aprendeu de Jesus essa frase e jogou-a diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das maneiras mais sutis de enganar uma pessoa, de confundir uma pessoa, de iludir uma pessoa, não é mentir, é dizer a verdade, mas não toda a verdade. Vamos dar uma olhada no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, para nós compreendermos a tática do inimigo
autor da perversão. Primeiro comparemos no versículo 15: convertei-vos e crede no Evangelho. E no mesmo capítulo 1, versículo 23 e versículo 25, de 23 a 25. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente, e dando um grande grito, saiu. Vocês perceberam que o demônio disse uma verdade? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso é mentira ou é verdade? É verdade. Mas uma verdade que veio do demônio, que é pai da mentira? Sim, porque é uma meia verdade. Jesus é o Santo de Deus. Isso é verdadeiro, mas isso não é o mais importante de Jesus. Até o diabo diz que Jesus é santo, isto é, que Jesus não tem pecado, que Jesus é o totalmente outro, é o sentido etimológico da palavra santo, kadosh, o completamente incompatível com a impureza, com o pecado, com a limitação, com a fragilidade humana. O que o demônio não diz é o essencial de Jesus: tu és o Senhor da minha vida. Isso o demônio não diz. O demônio tenta aqui, de certa forma, chantagear nosso Senhor, dizendo: não me tire desse homem, estou elogiando você, você é o santo, você é o tal. Uma tática um pouco fajuta quando a gente está diante de alguém que vai nos punir, que vai fazer alguma coisa que nos contraria, aquela habilidade de bajular fulano, e fulana, para que ele não tome tal atitude. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Uma maneira sutil de comprar nosso Senhor. Nosso Senhor não caiu nessa. Cala-te e sai deste homem. Ou seja, estou pouco ligando por essa meia verdade que você diz a meu respeito. É uma verdade que não traz nenhuma repercussão na sua vida. Isso daí não tira você da situação de pecado, porque você não quer. Porque isso daí é tangencial acerca da minha pessoa. Isso é verdadeiro, mas não é o núcleo, não é a essência, não é o mais importante a meu respeito. Dizer que eu sou santo. Cala-te e sai deste homem. Querem uma aplicação disso? Um exemplo bem prático de pessoas que dizem sempre a verdade e que estão nas trevas? A esposa, apaixonada pelo marido, liga para ele 7 horas da noite. Oi, amor, onde você está? Eu estou com 3 amigos. Você está mesmo com eles? Estou sim. Vou até passar o telefone para eles. Aí passa para: oi, fulana, estou aqui com seu marido. Depois passa para o segundo: oi, fulana, estou aqui com seu marido. Depois o terceiro fala: oi, fulana, estou aqui com seu marido. Ela desliga o telefone feliz da vida, porque ele estava com os 3. Só que o marido esqueceu de dizer, ou não quis dizer, que ele estava com 3 garotas de programa ali do lado. Os 3 parceiros dele disseram que estavam com ele. Disseram a verdade, mas não disseram toda a verdade. Meia verdade. O homem é capaz de ser verdadeiro e está na mentira, de dizer 1001 verdades, de camuflar a mentira com verdades, omitindo determinadas coisas, omitindo determinadas informações, determinados dados, determinados fatores, determinados elementos que, se conhecidos, desmascarariam o fulano.
E é isso que torna o mistério da iniquidade, desculpe a redundância, misterioso. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, cuidou de dizer, e aqui convido vocês a abrir o Evangelho no capítulo 16 de São João. Esse tema da verdade é fascinante. Sim, nós devemos decorar João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas lembrem-se, há muito mentiroso que diz a verdade. Há muito mentiroso que diz a verdade. No Brasil não, mas em outros países há aqueles que são condenados pela justiça. Olha, não existe nenhuma prova contra mim. É verdade, mas há determinados tipos de crimes que são tão bem feitos que jamais os autores intelectuais vão ser flagrados. O problema é que eles deixam vestígios. O problema é que os comparsas, que são colocados como testas de ferro, como laranjas, uma investigação séria acaba levando ao autor material. Não existe prova, mas existe indício. E tecnicamente é diferente de prova. Prova é um elemento material ou não que leva o juiz à certeza moral da inocência ou da culpa de quem é acusado. Já o indício é qualquer elemento que, associado a outro elemento ou outros elementos, por indução é uma conclusão que pode ser falha, mas também que pode ser bem lógica, leva o magistrado a dizer: prova não há, mas indícios são tão fortes que eles têm valor de prova contundente. Logo, esse cometeu, esse cometeu, esse cometeu. E para a comissão desses era impossível que esse daqui não tivesse conhecimento, e lógico não permitisse. É uma lógica que se faz em âmbito forense, que leva o magistrado, por indução, a concluir que houve delito. Um vídeo no qual o carro de fulano, com a placa bem clara, bem nítida, fulano foi visto entrando naquele local suspeito com uma pessoa do sexo diferente, e a câmera permaneceu ligada, e 45 minutos depois ele saiu daquele lugar suspeito. Isso é prova da traição desse homem? Prova não é. Não é prova da traição dele com essa pessoa do outro sexo. Também não é prova de que ele entrou naquele motel para rezar o texto de Nossa Senhora com aquela moça. Prova não é, mas é um indício fortíssimo. Não existe prova contra mim. É verdade, mas não é toda a verdade. Diga que os indícios que tem contra você são fortíssimos. Isso você não diz. Entenderam a habilidade? Entenderam a sutileza? A capacidade tremenda que o ser humano tem de manipular, de instrumentalizar, de brincar, de jogar com a verdade para enganar as pessoas. Por isso, tomem cuidado quando as pessoas disserem: é verdade, é verdade. Calma por causa desse versículo que nós vamos ler agora, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Toda a verdade. Aqui, o demônio diz: não posso. Aqui, quem está nas trevas fica emparedado. Porque toda a verdade, isto sim, é o que interessa a Deus. Toda a verdade. Até na prática do bem.
A prática do bem é a verdade. Fulano distribuiu os bens com os pobres. Então, José, isso é suficiente para ele ir para o céu? É não. Talvez seja suficiente para ir para os quintos dos infernos. Sim, senhor. Abram a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 3. E vocês vão se assustar. Fulano distribuiu seus bens com os pobres. Esse já está quase no céu. Ou quase no inferno, dependendo do ponto de vista. Porque não se deve confundir fazer o bem com fazer o bem bem feito. Pode-se fazer o bem mal feito, com uma intenção escusa, com a intenção maléfica. Leiamos em voz alta a 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Uma pessoa pode distribuir os seus bens aos pobres por narcisismo, por vaidade, na intenção de depois passar na cara, como dizem os jovens, de humilhar, de se sentir aplaudido, fazer o bem já pensando em ser recompensado, elogiado, já pensando em que o seu nome saia em algum tipo de jornal ou documentário ou homenagem. Fez o bem, mas a intenção foi péssima. É na verdade um malvado, um oportunista, um aproveitador, aquele que usou do pobre, do coitado, do desgraçado para se promover. É lógico que aqui nós estamos num limiar muito tênue entre aquilo que é feito, aquilo que é dito, ou aquilo que se deixa de fazer, das intenções que subjazem no coração de quem diz, faz, pensa, age ou se omite. Por isso, a conversão profunda é a conversão do coração. É a partir de dentro. A exterioridade dos atos de conversão tem que ser evidentes. Afinal de contas, o homem é um ser constituído de matéria e de espírito. Por exemplo, a iniciativa de se confessar com o sacerdote, ela é visível, pelo menos ao sacerdote, aos olhos do sacerdote. Mas algumas pessoas acabam vendo. Eu vou me confessar com o padre Silas e eu me dirijo ao confessionário. Algumas pessoas estão vendo. É um sinal visível do meu propósito de conversão. Eu entrei no confessionário, eu entrei na fila da confissão. Algumas pessoas viram. Muito bem. Eu estou participando da Santa Missa depois de tanto tempo afastado da Eucaristia. Isso é um sinal visível, certo? A visibilidade dos nossos atos, das nossas palavras, nós não podemos, ou pelo menos em muitas situações, nós não podemos evitar. Jesus é muito cauteloso a esse respeito, quando diz nos capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo Mateus: quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando orares, não façais como os hipócritas, que trombeteiam nas ruas e praças para serem vistos pelos homens. Mas quando orares, entra no teu quarto, faz a tua oração em segredo, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando jejuares, não façais como os hipócritas, que traduzem o rosto sombrio para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando jejuares, lava o teu rosto para que ninguém saiba que estás a jejuar, e teu Pai que vê o oculto te recompensará. A questão central aqui é: entra no teu quarto, isto é, não um quarto de 4 paredes, mas entra na interioridade do teu coração e compreende
que se aquilo não for do íntimo do coração, o Pai já viu. O Pai julga se a tua intenção de ires à missa é a intenção de mostrar os teus seios, a tua roupa bonita, colada no corpo, o teu sapato salto alto, etc. Se a intenção é essa, ou é outra, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então o tema da conversão toca no oculto, na motivação, na intenção que só Deus e cada um de nós sabemos, que nos leva a dizer aquilo que agrada a Deus. Portanto, a questão não é tanto dizer o que Deus quer, mas dizer com a intenção que Deus quer. Meu filho, Deus quer que você vá à missa. Por favor, se arrume. Jesus está pedindo, Jesus está suplicando, diz o pai. Quando a criança sai, ele chama alguém para pecar dentro de casa. O pai aconselhou o filho a ir para a missa. Portanto, materialmente, o pai agradou a Deus. Materialmente, mas não agradou porque Deus sabia da intenção com que o pai aconselhou o filho a ir à missa. A intenção era de o pai pecar. Vocês entenderam aqui a questão? Ela está indo lá no fundo, no verdadeiro âmago da questão. A intenção. Portanto, a conversão é exatamente isto. A partir de dentro, eu tomo uma convicção, animado pelo Espírito Santo, de que a minha existência presentemente não agrada a Deus, porque eu estou no pecado. Isso ofende tremendamente a nosso Senhor, que me vê, que me julga. Senhor, tu me conheces, quando me deito, quando me levanto, quando subo aos céus, quando me encontro nos abismos, diz o Salmo 138. Para onde irei? Para onde fugirei? Tu me sondas, tu sabes das verdadeiras motivações, do que está escondido, do que está alojado, do que está guardado lá no íntimo do meu coração. Se é apego ao pecado ou não, se é aquela vontade de continuar a delinquir, a pecar, a te ofender. Isso, lógico, é preciso aplicar em cada mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome santo dele em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. E os 5 mandamentos da igreja. Participar das missas integralmente nos domingos e dias santos de guarda. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Comungar pelo menos durante a Páscoa do Senhor. Pagar o dízimo segundo o costume. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. São os 5 mandamentos da Igreja. Tudo isso pode ser observado em pecado. Todos os mandamentos da lei de Deus exteriormente podem ser tipificados pelas pessoas e até constatados, comprovados. Todavia, nada disso tem valor se a motivação não foi o verdadeiro amor a Deus, a renúncia ao pecado e a autêntica fé. Definindo fé, para concluirmos e facultarmos a palavra para aqueles que desejarem falar, a definição de fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela é muito sugestiva. Proponho uma leitura breve. A definição de fé.
A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Fundamento da esperança, certeza do que não se vê. O objeto da fé, isto é, aquilo em que creio, é a Trindade. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa é a pregação da igreja. Portanto, eu creio na Santa Igreja Católica. E creio naquilo que decorre disso: a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. A fé, portanto, é, antes de tudo, um ato da inteligência. Certeza. A fé também tem um elemento fiducial. É confiança em Deus, naquele que crê. É entrega. Eu me jogo completamente. Eu não apresento nenhuma resistência. O bandido, quando se entrega à polícia, depõe as armas. Não resiste mais. Eu me entrego. Eu não resisto. Enquanto houver resistência a Deus, tanto da parte da inteligência como da parte da vontade, não se pode falar de fé no sentido pleno. E aqui interagem fé e conversão. A conversão potencializa a fé motiva a conversão. São dois os motivos da conversão: o amor a Deus, eu renuncio ao pecado, porque compreendo que aquele que morreu na cruz morreu para me salvar, morreu por causa dos meus pecados. Este por causa tanto é causal quanto é final. Causal: Jesus morreu por causa dos meus pecados, isto é, os meus pecados mataram Jesus. Final: oração subordinada, adverbial final. A finalidade de Jesus ter morrido no Calvário foi para cancelar os meus pecados. Com isso, amados, ao falar de contrição, arrependimento por amor a Deus, e atrição, arrependimento por medo do inferno, nós sintetizamos o tema da conversão. O convertido é uma realidade aqui na terra. Fulano pode dizer propriamente: eu sou um convertido. Mas também é preciso acrescentar que essa conversão sempre é um processo que só acaba no fim da vida. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo diz: vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Também nos últimos discursos de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer que até o fim da vida, até o momento derradeiro, existe a possibilidade de alguém, mesmo idoso, mesmo em idade avançada, mesmo na UTI, perverter-se. Na hora decisiva, talvez instigado pelo demônio, ele venha se encontrar em pecado, renunciando a uma vida de graça, uma vida inteira, e poderá ir para o inferno. Mas o contrário também pode acontecer, e nesse sentido cito a conversão do ladrão que, crucificado do lado de Jesus, arrependeu-se e clamou a Jesus nesses termos: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Tendo pecado a vida inteira, ouviu de Jesus o brado de misericórdia: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Concluo dizendo que essas duas palavras caminham sempre juntas, não se pode dissociá-las: fé e conversão. Uma tem uma repercussão, um impacto tremendo na outra. As duas caminham juntas. Alguém já perguntou a um santo da igreja: diga-me, o que é mais importante, a fé ou a conversão? Aí o santo respondeu de forma bem educada: diga-me, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? Muito obrigado. Como a minha palestra estava prevista para 1 hora, temos 9 minutos.
para alguma intervenção, alguma pergunta, alguma colocação da parte de vocês, se desejarem. Então, José, eu pedi só uma anotação, o registro onde está na Bíblia a expressão seja quente ou seja frio. Não seja morto que eu tiver. Perfeito. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículos de 15 a 16. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morto, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Expressão forte, né? Do vômito de Jesus, que significa: vou rejeitá-lo da minha vida, aqui você não entra, vou excluí-lo da bem-aventurança da recompensa celeste. Senhora, sim, exatamente. Muito obrigado. Bem, se não há perguntas, então eu passo a palavra para a senhora coordenadora. Vamos então rezar. Santo anjo do Senhor, Deus é o nosso Pai. Se a ti confio